Vamos para a nossa próxima entrevistada de hoje, que também, ó, alto nível, deputada Benedita da Silva. Deputada, seja muito bem-vinda ao almoço do My News. Estou muito feliz de ter a senhora aqui hoje com a gente. Obrigada pelo convite. Também estou feliz por ter sido convidada. Que bom. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a história da deputada, que é uma história muito bonita. Foi a primeira senadora negra no Brasil, a primeira a ocupar cargos importantes do executivo e do legislativo, foi vereadora, governadora, ministra, entre vários outros cargos. Hoje é deputada federal pelo quinto mandato e é referência quando a gente fala em feminismo negro no Brasil, principalmente na política. A gente vê hoje, né, deputada, mulheres que estão na política e que são bombardeadas nas redes sociais. A senhora enfrenta isso desde muito antes de Twitter ou qualquer outra rede, Orkut ou as primeiras redes. Há muito tempo a senhora enfrenta esse tipo de situação. Gabi, eu quero lhe dizer que essa situação para mim, ela vem de berço, né? Mulher, né? Menina negra da favela, e nós temos visto o quanto isso pesa, né? Historicamente pesou desde o processo de colonização desse país, né? E o que eu tenho e vejo nesse momento é uma grande oportunidade das leis criadas para que a gente, a lei do racismo, o feminicídio, porque são leis que vai proteger, né, esta pessoa, essa vítima, né, com a violência doméstica e tudo mais que nós estamos vivendo. Então, você tem que estar preparada para reagir, né? Se uma prática, por exemplo, de racismo, eu tenho que estar preparada para reagir. Eu sei que existe uma lei que racismo é crime, então eu vou. Né? Então, a mesma coisa acontece com os direitos das mulheres. Mas é preciso para combater o preconceito no Brasil, porque é uma coisa muito séria. Eles vão tendo preconceito à medida que você envelhece também, aí preconceito com os idosos, preconceito com pessoas com deficiência, deficiente, é com negro, é com. Então, nós estamos vivendo uma situação dessa natureza. Então, eu quero lhe dizer que reagir a isso depende muito também da sua cabeça e o seu processo de organização. Eu sou uma militante, né? Uma militante do movimento negro, então, do movimento de mulheres. Então, essa resistência que temos hoje, né, é fruto dessa luta que vem lá de trás, vem de longe. Deputada, na infância a senhora chegou a vender limão e amendoins nas ruas da cidade, depois se tornou auxiliar de enfermagem, assistente social. A senhora faz parte de uma minoria que venceu essas barreiras sociais. E hoje nós estamos numa época onde é moda falar em meritocracia. Como é que a senhora vê essa discussão? Olha, essa discussão ela é inadequada, porque meritocracia, num país que escravizou, num país onde você tem fome, né, miséria, desemprego, imagine meritocracia. Qual? De quem? Daquele que pôde ir para uma universidade, cursou. Por isso aqui, no governo de Lula, nós trabalhávamos essa questão das políticas de cotas, porque elas fazem parte do universo negro para que tivesse também ocupação naquele espaço. Então, é impossível que a gente conviva com uma situação dessa natureza. Então, é para dizer para você que meritocracia é uma forma de separar os pobres, separar os negros, os indígenas. Então, você pede meritocracia num país que se desenvolveu com o processo escravocrata. E ainda hoje
nós encontramos, né, principalmente na maioria de negros e negras, nós encontramos ainda analfabetos, nós encontramos pessoas que ainda não têm o seu primeiro certificado de nascimento. Então, como é que você vai falar de meritocracia? Eu ouço isso muito no Congresso. Tem que ser pela meritocracia, principalmente quando estamos defendendo políticas de cotas. Aí, não, isso é meritocracia. Meritocracia num país desigual, meritocracia num país em que nem todos têm o mesmo direito. Temos uma Constituição, a Constituição é fantástica, extraordinária, mas não se cumpre a Constituição no que diz respeito aos direitos individuais, eu sempre repito, individuais e os direitos coletivos. Deputada, eu queria falar um pouquinho também sobre uma das suas principais bandeiras, que é o combate à fome. Eu peguei os números aqui, a fome no Brasil atinge hoje mais de 33 milhões de pessoas. São 14 milhões a mais do que foi registrado no ano passado. 6 em cada 10 brasileiros convivem com algum grau de insegurança alimentar. Como que é possível diminuir esses números hoje? Eu acredito que a dificuldade está no modelo econômico que o governo vem desenvolvendo e nas reformas que o governo fez, que botou muita gente desempregada, outras sem benefícios, e nós voltamos para o mapa da fome no Brasil, quando no governo de Lula nós já tínhamos 36 milhões de pessoas entraram, saíram da linha da pobreza, e hoje nós estamos com essa linha se alterando a cada dia. Uma política econômica que não enxerga os pobres, enxerga o trabalhador, a trabalhadora, né? Uma política que só quer tirar, uma política de redução cada dia mais do poder aquisitivo das pessoas, principalmente trabalhadores e trabalhadoras, né, da construção civil, da doméstica, essas pessoas, vendedores, feirantes, tudo isso. Então, é importante que nós tenhamos uma política que seja uma política de inclusão, porque e nesse governo, eu não vejo nenhuma possibilidade. Deputada, falando um pouquinho sobre as eleições, a gente precisa falar um pouquinho sobre estratégias de campanha. Eu queria que a senhora comentasse como anda a aliança do PT e do PSB no Rio de Janeiro. Há algumas semanas teve um áudio da senhora que falava sobre isso e ontem o ex-presidente Lula falou sobre a aliança com Alckmin no Jornal Nacional. Como que anda essa aliança no Rio de Janeiro? Olha, a aliança anda bem. O PT tem uma candidatura ao Senado Federal, né, que foi produto do acordo, né? O PT está apoiando o PSB na candidatura do Freixo, e Lula também está apoiando o Freixo e apoiando o senador André. Deputado, ainda falando sobre as eleições, de acordo com dados do TSE, o percentual de candidatura de negros em 2022 é o maior nas últimas 3 eleições gerais. Para a disputa de 2022, são 49% de candidatos que se declararam negros, em 2018 foram 46% e em 2014 44%, quer dizer, está subindo a cada eleição, falando de eleições gerais. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. A gente está conseguindo melhorar o histórico de representatividade. Claro, ainda existe um caminho muito grande a ser percorrido, mas a que a senhora deve esse aumento? A que a senhora acredita esse aumento? Olha, a organização do próprio movimento, do movimento negro, né? Movimento de negras e negros. É esse movimento que tradicionalmente vem buscando ocupar os espaços, seja no legislativo, no executivo e até no judiciário. Então,
este momento eleitoral é um momento de compromisso, e principalmente as mulheres vão encontrar muito mulheres negras, porque saíram essa falta de recurso, que a verdade é essa, né? Saíram da falta de recurso que se tem para as mulheres. É muito difícil dentro dos partidos isso. Então, foi se criando leis e mais leis, enquanto o movimento foi reivindicando. E hoje nós temos, principalmente na raça negra, nós temos direito a políticas de cotas eleitorais, de aparecer no programa de TV, né, de ter os recursos do fundo eleitoral para fazer a campanha. Mas há muitos anos que viemos falando da importância da inclusão do negro, que o Congresso Nacional não representa, né, todos os brasileiros e brasileiras no que diz respeito à representação, quer dizer, temos que ter parlamentares negros e indígenas. Nós temos uma indígena no Congresso Nacional. Falta o eleitor também entender a importância dessa representatividade. E nós estamos fazendo essa campanha, né? Nós, mulheres negras, estamos fazendo essa campanha, que branco vota em negro, porque nós votamos a vida inteira, né? E eles estão lá, numa maioria. Né? E às vezes cobram para a gente: mas vocês negros não votam em negros. Não é verdade. Se não fosse uma parcela grande da negrada, eu não estaria também eleita, porque nós temos um projeto, né, de ocupação política dos espaços, e nós estamos organizados para esse momento. No momento em que você tem algo que te garanta, como a política de cotas, essencial para nós, ela aparece agora na questão eleitoral, você tem mais viabilidade. Então, você se candidata, né, no seu partido e vai também levantar essa bandeira. Não vou falar de desenvolvimento econômico, mas falando da raça negra. Vamos falar da inclusão social, falando da raça negra. Nós vamos ter todo momento um momento de colocar essa questão, que existe racismo ainda em vários momentos isso acontecendo. Deputada, o André Ribeiro mandou uma pergunta aqui para a senhora. Ele quer saber o que a senhora acha das mudanças que fizeram no Bolsa Família. Eu acho um crime. Não mudaram para melhor. Apenas quiseram tirar a marca deixada de Lula, porque esse foi o maior programa, um programa que tornou internacional, né? E essa medida tomada foi também uma medida eleitoreira, porque tira de um lugar para colocar no outro, e esse outro nem recebe o suficiente. Então, nós debatemos muito contra isso. Nós esperamos que, na mudança desse governo, nós possamos retomar esse projeto com o CAD único, né? Você ter ali o cadastro único da assistência social, que vai trabalhar com transversalidade entre os demais ministérios, como foi no governo do Lula, né? Com a questão racial, né? E a pobreza, vai trabalhar a questão racial e a saúde. Nós vamos ter, com certeza, de volta esses programas que fizeram diferença, principalmente para as pessoas de baixa renda. Deputada, muito obrigada por essa conversa. Foi um prazer ter a senhora aqui no almoço do My News. Boa sexta-feira, bom final de semana para a senhora. Eu a quem agradeço. Um abraço.